Se por algum motivo você clicou nesse vídeo, eu sei que muito provavelmente você deve estar pensando, tá, mas o que é essa bandeira? O que é aromântico? O que isso quer dizer? Bem, eu vou te explicar. Bem, vamos lá. Aromântico é uma pessoa que sente pouca ou nenhuma atração romântica, não sentindo a necessidade ou o desejo de se envolver em relacionamentos amorosos convencionais. É uma orientação romântica, não sexual, e funciona como um espectro, incluindo pessoas que nunca se apaixonam ou pessoas que sentem alguma atração amorosa, dependendo de um contexto muito específico. Então, basicamente é isso, de uma maneira assim mais simples, né, de explicar. Uma pessoa aro, ou aromântica no caso, né, que o aro é só uma abreviação para isso, é uma pessoa que não sente, não ama, né? Não sente paixões românticas, né? Ou seja, ela não vai se apaixonar. Ou, se ela for se apaixonar, ela se apaixona em casos muito específicos, né? Ou seja, ela se apaixonar, ter uma paixão, alguma coisa assim, é um evento muito raro. É uma coisa muito baixa de acontecer. A probabilidade é muito baixa. E, bem, hoje em dia, eu já sou um homem adulto e eu fui perceber e fui me descobrir enquanto um cara aromântico, já adulto mesmo, cara. Já adulto. Até porque eu comecei a descobrir sobre a minha vida pessoal, assim, sobre a minha sexualidade, sobre tudo que envolta essas temáticas LGBTQIA+, já na minha adolescência, mas eu fui ter certeza e principalmente começar a ter orgulho e realmente a pesquisar mais sobre questões LGBT+, já adulto, né? Então, assim, eu fui descobrir que eu era aromântico em 2024. Sim, é, é bem recente. E desde lá, eu fui estudando mais a respeito, eu fui entendendo que eu sou válido, porque, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade onde o amor ele é muito presente na cultura, se apaixonar, ter um relacionamento, um casal, um trisal, qualquer forma de relação assim, é comum e faz parte da vida mesmo, tá ligado? Da vida humana. Mas para nós, pessoas aromânticas, ou para talvez você que tenha alguma, que está se questionando sobre isso, né? É, a gente nunca viu esses assuntos assim, né? Por exemplo, eu vou explicar minha história pessoal assim. Eu sempre quis encontrar, quando mais novo, né? A, a minha metade da laranja, né? A pessoa em que eu queria namorar, que eu queria casar e não sei o quê. Só que com o passar do tempo, eu fui ficando velho, né? Fui começando a ficar adolescente, fui começando a reparar que eu não sentia isso por ninguém. O máximo de sentimento que eu tenho envolvendo essas questões de amor, não sei o quê, é uma atração sexual. Agora, atração romântica mesmo, eu posso falar com tranquilidade que eu nunca tive isso por ninguém. E é muito confuso de início, principalmente porque a gente não nasce sabendo tudo sobre a vida e sobre questões LGBTs no geral, né? Então, no início, principalmente na minha adolescência, assim, eu tive vários problemas com essas questões, assim, românticas de realmente querer procurar um namoro, querer procurar uma paixão, um amor e nunca sentir, tá ligado? E bem, agora já adulto, em 2024, eu descobri isso sobre mim e basicamente eu percebi que a minha existência é válida, né? Eu encontrei uma bandeira, né? E, bem, eu já sou um cara que já me entendo enquanto um homem bissexual há muito tempo, desde a minha adolescência. Então, descobrir que eu tenho mais uma bandeira, para mim foi maneiro. Eu gostei, porque isso é uma coisa que toda pessoa LGBT ela passa, que é quando você percebe que tem uma bandeira que te representa, ou seja, que a sua existência é válida, que você realmente, tá ligado? Sua forma de vida é válida e não tem problema, você fica mais calmo, tá ligado? Você se entende e você aprende
entender as coisas e se aceitar. O que é um processo muitas vezes muito doloroso para muitas pessoas, principalmente em questões LGBTs. Porque a partir do momento que você percebe que você não é padrão, que você não é uma pessoa heteronormativa, que mesmo que você seja uma pessoa hétero, você ainda assim tenha uma outra bandeira, como por exemplo, você ser uma pessoa heterossexual e ser romântico, ser uma pessoa heterossexual e ser ace, né, no caso assexual, né? Então a pessoa, ela é hétero, mas ela não sente atração sexual. Ela é hétero ou não sente atração amorosa, tá ligado? E infelizmente, enquanto você não se descobre, esse meio do caminho vai sendo nebuloso, confuso, porque você não se conhece, você não se entende. E isso vai gerando frustrações, sofrimento, né? Eu acho que principalmente sofrimento. E quando eu percebi que a minha existência era válida, e como que eu descobri isso, né? Assim, só para dar um contexto, eu tava conversando com uma amiga, e ela, a gente tava começando a falar sobre questões envolvendo relacionamentos e tal, até que eu falei, mano, eu nunca amei ninguém, tá ligado? E tipo, falei na moral mesmo. Pra mim, tá ligado? Tipo, é o que eu penso, é o que eu sinto. E ela falou, Eduardo, eu acho que você é romântico. Aí eu falei, será? Ela falou, eu tenho quase certeza. Aí eu fui pesquisar, fui entender sobre, e com o passar do tempo eu fui entendendo que realmente era isso, né? Eu fui ter certeza. Porque quando eu vi o significado de romântico, eu confesso que eu mesmo é, achei que, realmente a chance disso ser verdade é bem alta, tá ligado? Me pegou desprevenido. É, e também tem outra questão, né? A romanticidade, ela não é, por exemplo, igual a sexualidade. Ela não é igual a identidade de gênero. Ela é uma orientação romântica. Então, em questões LGBTs, a gente tem três tipos de orientações, podemos dizer assim, né? Temos a identidade de gênero, que é uma identidade de como você identifica enquanto ser humano, se você é uma pessoa cis, que no caso se identifica com o seu gênero designado ao nascer, ou se você é uma pessoa trans, tá ligado? Você tem sexualidades, que são inúmeras, aí pode ser hétero, bissexual, pansexual, gay e etc. E você tem orientação românticas, que é a forma como você vê ou sente o amor, tá ligado? Então, é bem mais complexo do que eu imaginava. Questões LGBTs são bem complexas no geral, né? Eu confesso que, de todas elas, a que mais faz eu estudar e procurar sobre, até para conhecer mais sobre a nossa bandeira LGBT, né? É questões trans, que eu confesso que eu entendo o básico, mas eu não sei tão o avançado, sabe? Tipo, eu não entendo tanto assim. Mas a questão da romanticidade, ela veio pra mim de uma maneira muito aleatória, tá ligado? Eu não conhecia esse assunto, então quando eu conheci e me foi apresentado, né? Quando minha amiga falou isso na época, eu lembro de ficar encucado assim, e falar, caralho, mano, que aleatório, né? Tipo, não tava imaginando que era isso. E no final, essa descoberta, ela me deixou mais aliviado, tá ligado? Me deixou mais feliz, porque eu entendi que a minha existência é válida, tá ligado? E, no geral, eu não cravo nada, né, sobre questões de amor nem nada. Eu não vou falar que eu nunca vou me apaixonar. Pode ser que eu me apaixone, pode ser que eu namore. E isso não irá tirar, por exemplo, a minha romanticidade, porque o que faz uma pessoa ser aromântica, né, aromântica, assim, né, é justamente a dificuldade de você se apaixonar. O quão raro isso é, tá ligado? E, bem, é basicamente isso. O vídeo é um vídeo bem pessoal mesmo. Como vocês estão vendo, quem acompanha, né, o meu canal com mais frequência, eu sou um criador de conteúdo muito focado em ordem paranormal, mas
Eu gosto de falar sobre outros temas e questões LGBT+, para mim, é um tema que eu gosto muito de falar, de comentar sobre, e eu comento poucas vezes. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou e até amanhã.